Olá pessoal, olá meus irmãos. Mais uma vez a gente vem aqui trazendo mais um tema aqui do nosso de um vídeo aqui para o nosso canal. E um tema bem reto, né, bem concreto, como eu sempre tenho dito que vou gravar vídeos com temas bíblicos bem reto, para que a gente possa ter um entendimento da palavra de Deus. De alguma coisa que às vezes a gente lê, mas não entende, né? Alguma passagem na Bíblia que nos deixa ainda assim meio nos deixa assim meio sem entender, né? Então a gente traz aqui e traz um esclarecimento bem aberto da palavra para vocês. Desde já eu agradeço, peço que vocês curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, viu? Desde já a gente agradece. Pois é, a gente vem para um tema hoje aqui, né? Que o tema é: qual o pecado contra o Espírito Santo? Qual o pecado cometido contra o Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que todos os pecados são perdoáveis, né? Aos olhos de Deus, como homem. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não perdoaria, né? Então a gente vem comentar em cima desse tema, dessa palavra, e que Deus possa nos dar um entendimento e abrir a nossa mente para nós entendermos, né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui um primeiro verso da palavra de Deus para a gente analisar. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, né? Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29, né? Então, o que a palavra aqui tem nos dito? É que tudo Deus perdoa aos homens, todos os pecados. Mas o pecado contra o Espírito Santo, né? Ele não perdoaria, porque ele diz até aqui que é réu de pecado eterno, aquele que pecar contra o Espírito Santo. Meus irmãos, aqui também a gente vai trazer, além de sabermos qual o pecado contra o Espírito Santo, a gente vai ver qual a função do Espírito Santo, né? Na vida do cristão, na vida de quem segue a palavra de Deus, ou na vida até de qualquer um que entenda que Deus é a base dele, né? Da vida dele. Então a gente vai trazer qual a função também do Espírito Santo e como ele age na vida dos cristãos, dos que andam com ele, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai passar aqui para mais um verso, para a gente ter mais uma clareza. Vamos ver aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Vou ler aqui mais um verso. Esse aqui é João 16, verso 7. Vou ler mais um verso aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, né? O ser humano, qualquer um que seja um seguidor de Cristo, ele jamais vai entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não se entristece, né, com nada, mesmo que nós caímos em pecado, mesmo que nós nos afastamos do caminho de Deus e caímos no mundo novamente do pecado, mas o Espírito Santo não vai se entristecer, porque ele é o Espírito de Deus e ele jamais vai se entristecer. Vamos aqui para mais um verso. Aqui nós vamos entender qual a função do Espírito Santo, né? Vamos lá. Quando te desviares para a direita
E quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, verso 21. Então, o que a palavra aqui diz? Quando te desviares para a esquerda ou para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então o que está dizendo aqui? Quando um cristão, né, que serve a Deus, que é crente, já uma longa data da vida dele, qual a função do Espírito Santo aqui na vida dele? Quando ele sai dos caminhos de Deus, de alguma forma ou por alguma coisa que aconteceu ali na igreja, ou ele mesmo enfraqueceu e se desviou dos caminhos de Deus e se afastou. E então, qual a função do Espírito Santo com essa pessoa? Com essa pessoa que antes andava com Deus e agora se afastou do caminho de Deus. Qual a função? A função do Espírito Santo é isso. Ele vai atrás dele, né? Vai atrás daquela pessoa, falar a ele, dizendo: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Você tem que seguir reto, porque é com Deus que você vai receber a vida eterna. É com Deus que você vai receber o galardão. O Espírito Santo vai estar ali, ó, no ouvido daquela pessoa falando de alguma forma. Muitas das vezes o Espírito Santo usa alguém para aquele alguém falar para aquela pessoa que está desviada, dizendo: por que, rapaz, tu se afastou dos caminhos de Deus? Volta para a igreja, volta para a casa de Deus, que lá é onde Deus te quer, né? Então, essa é a função do Espírito Santo. É nos alertar, sempre estar nos mostrando o caminho de volta, né? Daqueles que se desvia dos caminhos de Deus, né? Essa é a função do Espírito Santo. Vou ver aqui mais um verso aqui para a gente trazer mais um comentário. Como pode alguém cometer o pecado contra o Espírito Santo? O pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Como pode alguém cometer? Porque muito se fala, né? Se alguém pecar contra o Espírito Santo, como nós já vimos aqui no verso anterior, esse não tem perdão. Vamos ver aqui mais um verso para nós fazermos um comentário aqui em cima desse verso. Que é Tiago 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Mas também a palavra nos diz, né, que aquele que sabe, aquele que deve e aquele que pode, né, fazer o bem e não faz, esse está pecando contra o Espírito. Porque quando Deus trouxe uma pessoa para o caminho dele, para andar com ele, né, para ser um crente, ali ele vai ter toda a clareza no longo da vida dele, estudando a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ele vai ter toda a clareza do que ele deve fazer como cristão ou não. E um cristão deve ser cordeiro, com outro irmão. Um cristão deve ajudar, pode ser até com o financeiro, no momento que ele vê um irmão precisando. E se ele puder também, ele pode se dispor e ajudar aquele irmão. Então é isso que esse verso aqui está falando. Tiago 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, né? Nisto está pecando. A gente vai para mais um verso aqui, que aqui a gente analisa a palavra de Deus verso a verso, né? Sempre lendo a palavra, os versos, e comentando em cima dele, para que a gente possa ter um entendimento claro da palavra. Vamos aqui para mais um verso.
É Hebreus 10, 26. Porque se vivemos... Isso aqui é contemplando o verso anterior que eu li, né? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, né? Eu vou ler aqui os 2 versos aqui para que a gente possa entender bem melhor. Tiago 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, né? Depois de nós já termos conhecido todo o que Deus tem nos mostrado durante uma vida na casa dele, estudando a palavra dele, lendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra dele. Depois de nós termos já uma vida com Deus, e se nós decair em pecado, se nós nos afastar dos caminhos de Deus, e se nós não fazer isso aqui que Tiago 4,17 está dizendo, que ter a caridade, né? Que é ser generoso com nossos irmãos, ajudar um irmão quando precisa, ou qualquer uma outra pessoa, não importa se nós devemos ajudar só um irmão, mas qualquer uma outra pessoa que esteja precisando de ajuda, e se eu posso ajudar, o meu dever é ajudar, porque eu estou fazendo a obra de Deus ali também, ajudando uma pessoa qualquer ali, embora que não tenha a mesma fé que eu tenho, que não sirva o mesmo, que não, para ser bem claro, que não congregue na mesma igreja que eu congrego, mas eu ajudando aquela pessoa, eu estou fazendo o que Cristo nos pediu, que o Espírito Santo nos pediu, né? Então, é isso. E depois de nós termos conhecido a palavra de Deus, e mesmo assim nós achar por algo ou uma coisa ou outra que nós devemos não nos seguir mais nos caminhos de Deus e nos afastar dos caminhos dele e vivermos deliberadamente em pecado, ali também nós estamos cometendo um pecado imperdoável, né? Estamos cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Porque depois que eu conheço toda a palavra, depois que eu tenho uma vida cristã, e ali de repente eu me afasto dos caminhos de Deus, e o Espírito Santo usa uma pessoa para me dizer, um irmão, rapaz, você não vai mais para a igreja, você não vai mais voltar para os caminhos de Deus, e eu dizer simplesmente, não, rapaz, não vou, não quero mais saber de igreja, não quero mais seguir nos caminhos de Deus, não quero mais ir, não me venha com mais essa conversa que eu não vou mais. Então, ali, a partir desse momento, eu estou cometendo o pecado imperdoável também. Estou cometendo o pecado imperdoável, porque eu estou cometendo o pecado contra o Espírito Santo, porque eu não estou ouvindo a voz dele. Porque o Espírito Santo, ele pode muito bem me falar em sonhos, né? Mas pode muito bem usar um irmão, uma pessoa para me falar aquilo que ele quer me falar. E aqui ele diz, né? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de termos conhecido a palavra de Deus, e já não andarmos mais nos caminhos de Deus, aí o que ele diz aqui? Se nós, depois de ter todo esse conhecimento, e nós nos desviar e dizermos que não queremos mais voltar para a casa de Deus, dizemos que não vamos mais voltar para os caminhos de Deus, aí ele já aqui nos diz, já não resta sacrifício pelos seus pecados, já não resta mais sacrifícios pelos aqueles pecados, porque uma vez eu já conheci, uma vez eu já sabia, e ali eu vou ter uma desculpa para dizer eu não vou mais, por causa disso, por causa de um irmão que fez isso lá na igreja.
por causa de algo que aconteceu, que eu não quero mais saber disso, de estar na igreja, eu não me sinto mais à vontade, eu não quero mais voltar para a casa de Deus. E outros usam, né, aquela velha história, não, eu vou ficar mesmo servindo a Deus aqui de casa. Irmão, a gente pode até servir a Deus de casa, sim, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, mas foi Jesus que nos disse que nós deveríamos nos congregar, que nós deveríamos estar no meio dos nossos outros irmãos. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E um corpo se compõe de vários membros. E nós somos o membro do corpo de Cristo. E se nós somos o membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, e se nós somos membro desse corpo, que esse corpo é a igreja, e nós não estamos lá, então está faltando um membro no corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos deixar o corpo de Cristo faltando um membro? Então não, então por isso que ele disse que gostaríamos que todos nós deveríamos estar juntos, adorando Ele em louvor e em palavra, para que assim possamos ter um pleno seguir de vida, né? De conhecimento e de andarmos com Ele, para que assim Ele possa nos dar a vida eterna, porque a vida do cristão não é só de momento. A vida do cristão ela tem que ser de aqui até a volta de Cristo. Que ele disse que ia e vinha, mas ele não disse a hora, e nem o dia, e nem o mês, nem o ano. Então, para nós estarmos esperando a volta dele, nós deveríamos estar numa caminhada com ele, até a volta dele. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, ou pode ser qualquer uma outra hora, né? Então, é isso. O pecado contra o Espírito Santo é esse. É aquele pecado que você já era um cristão, se afastou dos caminhos de Deus, o Espírito Santo falou para você em sonho, ou através de uma outra pessoa, de um irmão, que lhe chamou para ir para a casa de Deus, e você não quis mais ir, não foi mais. Então aí você está pecando contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Porque, deixa eu falar aqui para vocês um pouco mais, que muito se sabe, que algumas pessoas aí dizem que nós cometemos o pecado contra o Espírito Santo quando nós comentamos alguma coisa sobre um pastor ou sobre um líder religioso. Esse sim é o pecado contra o Espírito Santo, porque muitos se dizem, irmão, não fala isso de pastor fulano, não fala isso de um líder da igreja fulano, porque você está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Mas não é verdade. Os líderes religiosos, os pastores, estão sim sujeitos a comentários. Por quê? Porque eles são pastores que estão ali à frente da obra e que, se eles virem a errar, nós temos que ficar calado? Não, irmão. Nós temos que comentar sim. Não jogando pedra, não crucificando, mas comentando. Fulano errou nisso, ele não está correto nisso. Vamos orar por ele. Eu não tenho certeza que ele caiu, ele errou, mas qual é o meu dever? Orar por ele. Mas que muitos erram, que muitos cometem coisas que não deveriam cometer, comete sim. E se eu falar alguma coisa contra um deles, contra um líder religioso, contra um pastor, contra
um membro de um cargo na igreja, ou de um fundador de uma igreja, que nós sabemos que temos por aí. Aí eu não posso falar dele porque eu estou comentando o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Não estou cometendo esse pecado. Não estou cometendo. O pecado contra o Espírito Santo é isso que eu expliquei para vocês aqui diversas vezes. É quando a pessoa se afasta dos caminhos de Deus e não quer mais voltar. O Espírito Santo lhe fala em sonho ou através de um irmão. Irmão, o que aconteceu? Você não quer mais ir para a igreja? Os irmãos vêm na sua casa, visita, vêm onde você está, num bar ou em qualquer outro lugar, lhe visitam e diz: irmão, vamos voltar para a igreja, irmão, estamos sentindo falta de você lá. Dessa forma. Então, e eu me digo, não vou mais, não quero. Aí sim, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é porque eu comentei algo sobre um líder religioso, não é porque eu comentei algo sobre um pastor, não. Que nós, seres humanos, estamos todos suscetíveis a errar. E quando erramos, nós deveríamos nos consertar, né? Nos voltar a Deus. E aquele que não volta, esse sim comete pecado contra o Espírito Santo, né? Mas não é porque eu falei algo de um líder ou de um pastor que eu estou cometendo algo. É o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Pois é, meus irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês aí e que alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse tema, vocês podem me perguntar aí nos comentários que eu estarei disponível a responder. E se algo não ficou bem aberto para vocês aqui em alguma coisa, vocês me perguntam nos comentários que eu responderei. Eu estou pronto a responder a vocês. Desde já eu agradeço por curtir o vídeo, por se inscrever no canal e que eu possa que vocês possam estar se inscrevendo para que esse canal cresça, né? Para que eu possa estar mais incentivado e trazendo mais vídeo aqui para vocês. Desde já eu agradeço. Ficamos todos na paz de Deus e que o Senhor Jesus Cristo possa nos guiar nos caminhos dele. E que ele sempre venha nos alertar que não devemos pecar contra o Espírito Santo. Que se nós nos afastarmos por algum motivo, mas que nós viemos a nos voltar à casa de Deus antes da volta de Jesus, né? Porque ele disse que ia e vinha. Então nós devemos estar pronto a esperar essa volta dele, que quando ele vir vai ser muito glorioso. Desde já eu agradeço por tudo, ficamos todos na paz do Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos estarmos juntos e desde já eu agradeço a todos. Amém.